Percepções da cinefilia, melhores filmes da década de 70. Não sei se vocês viram, o filme Twitter estava agitado por esses dias, porque o Pedro Lovallo organizou a lista de maiores filmes da década de 70 e, portanto, organizou essa lista convidando uma série de críticos de cinema e cinéfilos esses que são mais assíduos, digamos assim, no filme Twitter ou participantes de cineclubes e tudo mais, para votar nessa lista e, portanto, definir, de certa forma, os maiores filmes da década de 70. É importante que se diga que toda lista carrega um viés. Toda lista carrega um viés. E, nesse sentido, a gente precisa, para analisar determinadas listas, compreender quem está votando, quem são os votantes, qual é o recorte específico que está sendo analisado. Por exemplo, aqui nós estamos fazendo um recorte específico da década de 70. Nós estamos falando de um público votante que são de cinéfilos e críticos, então existe uma certa especificidade e especialidade nesse tipo de votação. Então, é para compreender isso. Compreendendo os métodos, é também compreender que uma votação como essa, que determina, por exemplo, um esquema de pontos para os filmes, para saber qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, porque eu vi muito dessa polêmica também surgindo no Twitter. Um absurdo fazer um tipo de votação que estabelece um tipo de pontuação para determinados filmes, como se fosse uma corrida de Fórmula 1, tá ligado? E assim, a gente já conversou inúmeras vezes sobre essa questão de, por exemplo, dar estrelinha pros filmes, que, enfim, a gente até dá, mas desapega da estrelinha. Só que as listas de cinema, elas são historicamente importantes como definidoras de determinados padrões históricos. E quando a gente tá falando de padrões históricos, é justamente criar determinados paradigmas nessa história, de grandes filmes da história do cinema. É como se a crítica, e aí é justamente a gente compreender primeiro quem são esses votantes. Nessa lista aqui, especificamente, nós estamos falando de votantes críticos de cinema brasileiros, no geral, jovens. Nós estamos falando também de uma tentativa de criar um padrão dessa jovem cinefilia. Um padrão dessa jovem crítica. Dessa nova cinefilia. Tá ligado? Então, é importante que a gente crie esses paradigmas, que a gente crie esses padrões. E o esquema de pontuações, ele serve não pra gente tentar quantificar esses filmes, mas pra gente definir, de certa forma, esses paradigmas. Definir especificamente, para essa crítica, que filmes que são sólidos o suficiente para serem classificados como os maiores filmes da década de 70, especificamente. Não sei se vocês gostarem desse vídeo, comenta aqui embaixo que a gente pode até falar das outras décadas que já rolou. A década de 80, 90, 2000 e 2010, caso vocês queiram, tá? Comenta aqui embaixo no vídeo se vocês quiserem essas outras décadas que a gente comente. Mas entende então esse primeiro ponto. Não se trata especificamente de quantificar esses filmes, apesar de haver uma quantificação, mas essa quantificação vai em direção de uma tentativa de qualificação desses filmes. Saca? A gente quantifica para criar padrões, paradigmas que tornam filmes definidores de determinado tempo para um grupo específico, o grupo que votou. Então veja, para aqueles que estão vendo uma lista, é sempre importante compreender quem vota e sobre que recorte está sendo analisado. Quem vota, nesse caso aqui, nós estamos falando de jovens cinéfilos, majoritariamente jovens cinéfilos e críticos de cinema. Então, um recorte específico dessa nova geração de cinéfilos. E o que então, portanto, essa nova geração de cinéfilos e críticos compreende sobre o cinema? Isso não é importante? Não é importante que a gente tente criar esses paradigmas, tente definir o que essa jovem cinefilia e essa jovem crítica compreende sobre o cinema? Isso é importantíssimo. E é isso que o Pedro Lovallo está fazendo. Por isso que o trabalho que o Pedro Lovallo está fazendo é muito importante. Porque ele cria determinados paradigmas importantes para essa jovem cinefilia. Até para que a gente possa criticar essa jovem cinefilia. Até para que a gente possa criticar essa jovem cinefilia. Como o que rolou no filme Twitter. Que eu acredito que nem foi uma crítica muito interessante. E a pessoa que fez a crítica reconheceu isso. Pra quem não sabe, quem não acompanhou foi o Pablo Vilaça. O Pablo Vilaça ficou bolado porque o Poderoso Chefão ficou na posição que ficou. E, enfim, ficou bolado com isso, mas depois reconheceu que não faz o menor sentido todo
o escarcéu que ele criou por conta disso. Reconheceu. E reconhece porque sabe ele, como um crítico, um excelente crítico que toda lista demarca um determinado recorte a partir do ponto ideológico pelo qual está sendo analisado. Jovens críticos, jovens cinéfilos, que passam a enxergar o cinema de uma outra maneira que não as anteriormente apresentadas. Tá ligado? Dito isso tudo, vamos para a lista. Tá aí. Percepções da cinefilia. Lista realizada pelo Pedro Lovalo. Aqui tem as listas individuais também, para quem quiser acompanhar. Tá? Agora, como é que é mesmo? Vocês me ensinaram da outra vez, mas eu me esqueci como é que faz pra voltar pra trás. Sem sair da tela do F11. Mas vamos lá. Todos os filmes e tudo mais. E nós temos aqui. Essa é a lista de maiores filmes segundo a jovem cinefilia brasileira. Eu votei nessa lista. Eu já vou mostrar pra vocês quais foram os filmes que eu votei. Aqui na primeira página nós tivemos... Vou mostrar esses 100 primeiro, tá? Então, ó. Nós temos aqui, por exemplo... Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, 2 aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma terceira aula bônus ao vivo, onde eu seleciono 2 filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses 2 filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 2 aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de 2 filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre a Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. In the Realm of the Sense, filme japonês muito bom. A Guerra e Cólera dos Deuses, do Werner Herzog. Já falei sobre esse filme aqui com vocês inúmeras vezes. Compasso de Espera, o primeiro filme brasileiro que aparece aqui. Um filme que foi bastante marcado pela censura na ditadura militar por conta do tema racismo, tá? É um filme que discute a questão racial, e a questão racial vai ser uma das coisas mais perseguidas na ditadura militar. Olha só o que eu tô falando. A questão racial é uma das questões mais perseguidas na ditadura militar, porque a censura na ditadura militar, ela tinha um caráter moral muito forte. Eu já falei pra vocês, por exemplo, o caso do filme O Desafio, do Paulo César Saraceni, que é um filme que fala sobre 2 jovens que perambulam pela cidade e discutem de maneira existencial esse momento pós-golpe militar. Então nós temos um membro da classe operária e uma moça que é casada com um burguês, mas que vivem um caso romântico entre os dois, e eles passam a discutir entre si esse novo momento histórico do Brasil. E, portanto, é um filme que discute criticamente a ditadura militar, durante o período da ditadura militar. Só que a censura para O Desafio não foi por conta dessa crítica, porque a ditadura compreendeu que aquilo seria inofensivo. Mas sim porque o filme falava palavrões, por exemplo. Então o filme o censura pediu para que fossem retirados palavrões do filme. Tá ligado? Tem aula sobre cinema novo e a estética da forma de introdução ao cinema. E a primeira aula do Introdução ao Cinema do mês de abril será sobre cinema novo e a ditadura militar. Então assina a Introdução ao Cinema que vai estar delícia. Delícia.
Mês de abril, pra quem não sabe, 1º de abril vai ser aniversário do golpe, né? Aniversário de descomemoração, né? Do golpe. E eu fiz essa aula sobre cinema novo e a ditadura militar para o mês de abril, pensando um pouco sobre isso também, tá? E Compasso de Espera vai ser um filme que vai ser censurado naquele contexto histórico por conta da questão por conta da questão racial envolvida no filme. A ditadura militar, ela tinha um dos seus caráteres civilizatórios, o cinema como uma ferramenta desse caráter civilizatório, digamos assim, de bons costumes e tudo mais. E essa ideia do Brasil como um país miscigenado, um país da miscigenação, a terra da igualdade racial, tá ligado? Vai ser muito difundida nesse contexto histórico, e muito por conta desse contexto histórico a gente vê gente repetindo e replicando esse discurso até hoje, que o Brasil é o país da miscigenação racial, aqui não tem racismo. A gente vê gente falando sobre isso até hoje. Isso tudo surge num contexto de massificação desse discurso aqui na ditadura. E filmes que acusavam o racismo eram censurados justamente por dizer: não, no Brasil não tem racismo. Então tudo isso aqui é uma grande mentira. Nós não podemos falar sobre isso. Enquanto isso, filmes que discutiam essa miscigenação forte passavam tranquilamente, porque estavam de acordo com o viés específico de quem dominava os sistemas de censura. Os militares. O Estado militar. Militarizado, né? Cria Corvos, maravilhoso. Pra mim aqui tá a maior atuação infantil da história do cinema, com a Ana Torrent, a Ana Download. A Casa Assassinada, do Paulo César Saraceni, mais um filme brasileiro. O Despertar da Besta, mais um filme brasileiro do José Magica Marins. Aqui nós temos Chantal Akerman, a primeira Chantal Akerman a aparecer. A Rainha Diaba, mais um filme brasileiro. A Mulher que Inventou o Amor, mais um filme brasileiro, e esse aqui é maravilhoso. E aqui eu tenho uma coisa pra contar que eu fiquei muito triste, tá? Fiquei muito triste com esse caso. Porque eu fiz a minha lista e eu coloquei em 3º lugar A Mulher que Inventou o Amor. E aí eu recebi um e-mail do Pedro Lovalo, e assim, não é culpa do Pedro Lovalo não, pelo amor de Deus, tá? Ele me dizendo: Felipe, o Rui Gardner, que é um dos principais críticos brasileiros também, na lista da década de 80... indicou pra gente que, na verdade, A Mulher que Inventou o Amor foi um filme, e ele mostrou em documentos e tudo mais, foi um filme que foi lançado na década de... foi realizado na década de 70, mas, na verdade, ele foi lançado na década de 80. Então, assim, fique livre pra votar em A Mulher que Inventou o Amor. Fique livre pra votar. Inclusive, no Letterboxd estava 1979. Vocês estão vendo agora que tá 1980, provavelmente porque alguém corrigiu. Mas... fique livre pra votar em A Mulher que Inventou o Amor, mas saiba que é um filme que provavelmente vai ter uma votação esvaziada por conta disso. E de fato foi, porque muito provavelmente, se não fosse as mensagens do Pedro Lovalo, A Mulher que Inventou o Amor estaria lá em cima na lista. E aí, por conta dessa mensagem do Pedro Lovalo, eu tirei A Mulher que Inventou o Amor da minha lista e coloquei um outro filme no 20º lugar. Subi toda a lista e botei um outro filme em 20º lugar, que foi A Última Ceia, um filme cubano, do Tomás Gutiérrez Alea. Só que eu tinha uma regra na minha lista. Na minha lista, eu me impus a regra de não pôr mais de um filme de um mesmo diretor. O que significa que, se eu pus A Mulher que Inventou o Amor, eu não iria pôr um outro filme do Jean Garret. O que fez com que eu não colocasse A Excitação do Jean Garret. Mas quando eu tirei A Mulher que Inventou o Amor, eu esqueci de colocar A Excitação. E eu fiquei puto para um caralho. Porque não entraria A Última Ceia, entraria A Excitação. E entraria lá em cima também. Fiquei tristíssimo, mas aí já tinha mandado, ficou do jeito que tava, enfim. Chinatown, do Roman Polanski. Tokiboki, esse aqui eu votei. É o filme africano. É um filme de Burkina Faso, se eu não me engano. Ou Senegal. Esqueci. Eu acho que é... eu tenho a impressão de que é... acho que é Senegal.
O Discreto Charme da Burguesia, que se eu não me engano, eu também votei. Essas estrelas que estão aparecendo aqui são as estrelas do Pedro Lovalo, tá? Os Homens que Eu Tive, mais um filme brasileiro. Tubarão. As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, maravilhoso, do Fassbinder. O Joelho de Claire, do Eric Romer, também maravilhoso. A Ascensão, filme da Larissa Shepard, um filme da União Soviética que discute a guerra patriótica e tudo mais, a guerra da União Soviética contra os nazistas. Muitos de vocês me perguntam sobre isso, né? A gente vê muito filme de guerra hollywoodiano sobre a Segunda Guerra Mundial, filmes esses que ideologicamente trouxeram para a nossa realidade a noção de que quem venceu a guerra foi os Estados Unidos e tudo mais, construiu essa visão ideológica nas pessoas. E me perguntam, Felipe, tem outros filmes que demonstram essa realidade a partir de outros pontos de vista? Por exemplo, o ponto de vista soviético? Tá aí. A Ascensão, de Larissa Shepard, é um desses filmes maravilhosos. Eu também indico pra vocês Quando Voam as Cegonhas, do Mikhail Kalatozov, tá? Obsessão, do Brian De Palma. Gritos e Sussurros, do Ingmar Bergman. Eu votei em Gritos e Sussurros. O Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma, maravilhoso. Taxi Driver. Poderoso Chefão 2 em 58º. E aqui Pablo Vilaça entrou em loucura. Brincadeira, Pablo. Eu falei no início que você compreendeu sua questão. Morte em Veneza, esse aqui é um filme que Raíssa Ferreira me fala o tempo inteiro: você precisa assistir esse filme, eu tenho certeza que você vai gostar. E eu não assisti ainda, mas eu vou assistir, Raíssa. Eu vou assistir, eu prometo. A Conversação do Coppola, que é o meu favorito do Coppola, tá? Tenho dito. Meu favorito do Coppola. Wanda. Mar de Rosas, mais um filme brasileiro aqui da Ana Carolina, diretora mulher. Primeiro da Agnes Varda aqui. E nós temos outro Ingmar Bergman, Sonata de Outono. Eu me surpreendi até que Sonata de Outono está na frente de Gritos e Sussurros. Pra mim, Gritos e Sussurros é o segundo melhor filme do Bergman. Mas tudo bem. Sonata de Outono também é maravilhoso. É um filme que é quase como uma construção dialética ali. É Liv Ullmann e Ingmar Bergman encenando juntas. Uma contra a outra, assim. É brilhante, brilhante as duas juntas. A Amor à Tarde, do Eric Romer. Esse filme aqui é lindo demais e tá na minha lista também. O Exorcista também tá na minha lista. São Bernardo, filme brasileiro e um dos maiores filmes brasileiros da história do cinema. Só que eu não tinha assistido até eu fazer a lista. Se eu tivesse feito a lista 2 semanas depois, eu teria posto São Bernardo, que pra mim virou um dos maiores filmes brasileiros da história do cinema, do Leon Hirschman. Estaria na minha lista. Memórias de um Estrangulador de Loura, All That Jazz, Eu, Tu, Ele e Ela, mais um filme da Chantal Akerman, já é o segundo filme da Chantal Akerman que apareceu aqui. Deep End, Ato Final, o meu segundo filme favorito da história do cinema, e, portanto, meu filme favorito da lista. Então vocês já sabem que o filme número 1 da minha lista foi Ato Final. Brilhante. Fiquei triste que ficou em 32º lugar, mas tá tudo bem. Barry Lyndon, que é um dos melhores filmes do Kubrick. Carrie a Estranha, lindo demais. Mais um De Palma. Olha só, vocês entenderem. O De Palma é um diretor que domina, de certa forma, a década de 70 e 80, tá? Espelho tava na minha lista. Stalker. Saló tava na minha lista também. Fiquei até surpreso com a posição de Saló, porque eu sei que a cinefilia gosta de Saló, mas eu não esperava que gostasse tanto assim pra ficar em 25º. Eu esperava que outros filmes aqui embaixo aparecessem antes. O Espírito da Colmeia, do Victor Erice, e eu acredito que essa posição do Espírito da Colmeia, do Victor Erice, ele é super reconhecido, super aclamado pela crítica e pela cinefilia, mas eu acredito que o lançamento do último filme do Victor Erice impulsionou a posição desse filme aqui. E aí é mais uma questão que a gente precisa discutir do que eu disse lá no início pra vocês. Quando a gente analisa determinada lista, a gente precisa primeiro analisar o recorte dessa lista, e, portanto, filmes da década de 80. A gente precisa analisar quem está votando, e nessa lista especificamente, jovens cinéfilos e jovens críticos, para conceber de fato um paradigma dessa jovem cinefilia atual, mas também o tempo histórico pelo qual determinada lista está sendo realizada. E aí isso responde muito o motivo pelo qual, por exemplo,
O Espírito da Comédia está nessa posição. É um filme super aclamado que merece essa posição? Evidentemente. Mas eu acredito que a posição de Espírito da Comédia aqui tem muito do lançamento do último filme do Victor Erice, tá? Que foi super aclamado ano passado. Profissão Repórter, do Antonioni. O Amuleto de Ogum, do Nelson Pereira dos Santos. Suspiria, do Argento. Primeiro Argento aqui, na década de 70, né? Poderoso Chefão, 17º. E aqui que foi a loucura do Pablo Vilaça. Aqui que entrou a loucura do Pablo Vilaça. Porque ele, enfim, ele pegou um ar por conta disso aqui, mas depois ele se desculpou por conta disso. Mas eu tenho certeza que ele se desculpou mais uma vez porque ele compreendeu que essa lista tem um recorte. Se essa lista fosse feita há 10 anos atrás, muito provavelmente o Poderoso Chefão estaria mais à frente. A nova cinefilia compreende outras questões e tá tudo bem. Copacabana Mon Amour, do Rogério Sganzerla, maior cineasta da história do cinema brasileiro, pra mim. Eu não vou dizer maior, porque assim, o maior cineasta da história do cinema brasileiro é o Nelson Pereira dos Santos. O meu favorito é o Sganzerla, pronto, melhor dizendo. Mas eu vou dizer que é o segundo maior. Junto com Glauber. Apesar do Glauber não estar entre os meus 5 favoritos, ele está entre os maiores, evidentemente. Halloween, do Carpenter. Foda a posição dele. Profundo Rosso, que foi o meu segundo lugar na lista, do Dario Argento. News from Home, também da Chantal Akerman, já é o terceiro filme da Chantal Akerman, e vai ter o quarto aqui em primeiro, né? O Diabo Provavelmente, do Bresson. Comboio do Medo, do Friedkin, e eu fiquei surpreso com Comboio do Medo em 9º lugar. Eu sei que a Jovem Cinefilia adora Comboio do Medo. Eu gosto bastante também. Não tanto quanto gostam, mas eu gosto bastante também. Pra quem não sabe, Comboio do Medo foi um dos responsáveis, entre aspas, pelo fim da nova Hollywood. Foi um filme problemático, caríssimo e tudo mais. E trouxe um pouco, alguns desses problemas. Mas eu prefiro O Exorcista, do Friedkin, por exemplo. A Mãe e a Puta, filme da década de 70, envolvido ali com as questões da novela Vague. F for Fake, do Orson Welles. The Deer Hunter, do Cimino. Maravilhoso. Rivette, mais um filme do Rivet aqui. Rivette, né? Caraca, essa posição aqui eu me surpreendi positivamente, tá? Positivamente. O Massacre da Serra Elétrica em 4º lugar. Fiquei positivamente surpreso. Sem Essa Aranha, mais um filme dos Sganzerla. Particularmente eu prefiro Copacabana Mon Amour, mas tudo bem. Uma Mulher Sob Influência, do Cassavetes. E por fim, Jane Dilma em primeiro lugar. E eu vi aqui no chat, inclusive, um querido falou que por conta dessa lista assistiu Jane Dilma. Isso é assim... Isso demonstra um pouco da importância desse tipo de lista. Tá ligado? Jane Dilma é um filme importantíssimo da história do cinema, mas é também refletir um pouco sobre essa lista. Sobre o tempo da realização dessa lista. Tá ligado? Porque, particularmente... Olha, Felipe falando aqui. Se essa lista fosse feita no início do ano passado, Jane Dilma estaria entre os 10 filmes? Provavelmente. Mas eu acho que não estaria primeiro. Eu acho que não seria o primeiro lugar. E por que eu tô dizendo isso? Porque no ano passado, nós tivemos a lista da Sight and Sound, que colocou em primeiro lugar de maiores filmes da história do cinema Jane Dilma. E isso muito provavelmente impulsionou a jovem crítica brasileira a colocar Jane Dilma em primeiro lugar. E tá tudo bem, porque é merecedor. Tá bom? Agora vamos ver as notas do filme. As notas que eu digo quem votou. E eu vou botar aqui, só pra vocês verem meus votos. Ó, Felipe Léo. Então, eu, por exemplo, votei em Jane Dilma, mas eu votei em 9º lugar. Botei Jane Dilma em 9º lugar. Meu segundo lugar, ó. Em segundo lugar, eu coloquei Profundo Rosso, do Dario Argento. E essas outras pessoas também botaram em segundo lugar. E todas essas aqui colocaram Profundo Rosso na lista.
Eu coloquei em 12º lugar Copacabana Mon Amour, do Rogério Sganzerla. Coloquei em 11º lugar O Espírito da Colmeia, do Victor Erice. Em 5º lugar, eu botei o Saló, do Pasolini. Em 16º lugar, Espelho, do Tarkovsky. Em 12º lugar, Carrie, do Brian De Palma. Vamos fazer o seguinte? Muito melhor fazer assim, né? Pera aí. Vamos nas listas individuais aqui. Tá aí. Listas individuais. Bem rudimentar. Felipe Leão. Aqui. Crítico, professor de cinema, associado a Embrafilme, minhas redes sociais. Então, em primeiro lugar, Ato Final, do Jerzy Skolimowski. Segundo lugar, Profundo Rosto, do Dario Argento. Terceiro lugar, Gritos e Sussurros, do Ingmar Bergman. Quarto lugar, Amor à Tarde, do Eric Romer. Quinto lugar, Saló, do Pasolini. Sexto lugar, O Exorcista, do William Friedkin. Sétimo lugar, Cães Raivosos, do Mário Bava. Esse filme é maravilhoso, gente. Esse filme é maravilhoso, tá? Se você, ó, filminho pra... Inclusive, a gente tem que botar o filme da live de hoje. Vai ser esse aqui. O filme da live de hoje vai ser esse aqui. Se vocês querem pegar um filminho pra essa noite, de suspense, e sim, com bastante adrenalina, Cães Raivosos, Mário Bava, tá bom? Filme pra hoje. Derzu Zala, do Akira Kurosawa. Cria Corvos, do Carlos Saura. Jane Dilma, da Chantal Akerman. O Espírito da Colmeia, do Victor Erice. Copacabana Mon Amour, do Rogério Sganzerla. Carrie, do Brian De Palma. O Discreto Charme da Burguesia, do Luiz Buñuel. Tokiboki, do Mambete. O Espelho, do Tarkovsky. Palácio dos Anjos, do Walter Hugo Cury. Walkabout, do Nicolas Roeg. Coffee, do Jack Hill. E A Última Ceia, do Tomás Gutierrez Alea. Se vocês quiserem conferir outros críticos e críticas que vocês gostam de acompanhar, vai na lista do Letterboxd e acompanhe por lá, tá bom? Então é isso. Pra gente finalizar rapidamente, vamos falar de novo. Sempre que vocês forem analisar determinada lista, reconheçam em primeiro lugar o seu recorte. Especificamente dessa lista realizada pelo Pedro Lovallo, nós estamos falando do recorte década de 70. Sempre que vocês forem analisar determinada lista, reconheça quem está votando. Saiba quem é que está votando. E nesse caso especificamente, nós estamos falando da jovem cinefilia e jovem crítica de cinema brasileira. O que não significa dizer que não hajam críticas da antiga geração. O Pedro também convidou essas pessoas, mas majoritariamente cinéfilos e críticos da jovem geração. Da nova geração. E, sobretudo, também reconheça o tempo da realização de determinada lista. Saiba que determinada lista só é feita de acordo com um tempo específico dessa sua realização. Então, nós estamos fazendo uma lista da década de 70 em 2024. O que faz, por exemplo, que a gente possa perceber um filme como Jane Dilma em primeiro lugar. O que não significa que Jane Dilma não mereça estar nesse lugar. Mas, reconhecendo que tivemos uma votação da Silent Sound ano passado que colocou o Jane Dilma em primeiro lugar, bem provável que essa votação da Silent Sound tenha impulsionado esse filme para também estar em primeiro lugar aqui na década de 70. Nesse filme. Como, por exemplo, também O Espírito da Colmeia, filme do Victor Erice, que teve um dos seus filmes super aclamados no ano passado e que, porventura, pode ter impulsionado também esse filme. Inclusive, no ano passado, as pessoas assistirem O Espírito da Colmeia e, porventura, tê-lo colocado aqui na lista. Reconheçam tempo da realização, recorte e quem vota. Tá bom? Sempre. Listas são importantíssimas, não é uma espécie de quantificação aleatória. É uma quantificação, mas uma quantificação que busca determinada qualificação à medida em que a gente reconhece quem vota e qual recorte. Quem vota tem a credibilidade para votar? E aí a gente passa a reconhecer, por exemplo, listas como o IMDb. O IMDb é uma lista que tem valor histórico? Não. Tem um valor de público.
E assim, quando eu tô dizendo isso, eu não tô dizendo que ela não merece ter esse valor de público. Que um público comum, digamos assim, não possa utilizar do IMDb como um artifício importante para pesquisar o filme que ela vai assistir. Porque é uma lista criada para esse tipo de público. Mas como valor histórico, para criar paradigmas do cinema, padrões no cinema, da história do cinema, não cabe. Não cabe. Tá ligado? Então é isso. Tá vendo aquele vídeo lá? Vídeo exclusivo pra membro. E membro tem muito vídeo exclusivo. É feito só pra você. Tá vendo? Tem um cadeadinho até ali no vídeo. É vídeo só pra você. Curtiram o vídeo?